Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Estamos aqui em reta final já dessa edição desse ano de 2024 e eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que vai acrescentar um conteúdo brilhante para você que nos acompanha. O papo de hoje vai ser sobre financiamento bancário. Então eu trouxe aqui a Adriana Fontes. Adriana, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. E queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência aqui nessa câmera. Boa tarde a todos. Sou Adriana Fontes, sou sócia proprietária da Fontes Correspondente Bancária. Atuo no mercado imobiliário de financiamento somente há 13 anos, agora em novembro, né? E com a Fontes nós temos 7 anos. Então, antes da Fontes eu já era correspondente bancária. Tá. Iniciei lá em Socorro. Então, eu fui da época de Socorro, da época de processos manuais que a gente fazia, né? Um processo manual. Hoje, a gente tem a estabilidade de fazer tudo dentro do escritório, mas antigamente era tudo manual, com pasta, com papel, indo para um setor, indo para outro. Então, a gente automatizou todo o processo na Caixa e a gente participou dessa automatização. Legal. Não foi fácil. Nada é fácil, né? Imagino. E aí, assim, hoje eu atuo no financiamento imobiliário, sou palestrante, faço treinamento em imobiliárias e corretores autônomos também, lá no meu escritório. Então, a gente faz essa gama de conhecimentos do financiamento bancário nas vendas financiadas. Legal. É importante você, corretor, saber como é o financiamento bancário, né? Eu trabalho com a Caixa, com essas etapas. E aqui a gente vai abordar esse assunto. Vamos tentar abordar nesse episódio, porque eu sei que tem muita coisa para a gente poder conversar. E a Adriana é expert nesse assunto. Adriana, para a gente poder começar esse papo, eu não poderia deixar de trazer uma lembrança para você. Obrigada. Por favor. Abra, olha o que está escrito aí na etiqueta, primeiramente. Tem essa etiquetazinha roxa que está aí. Juntos transformamos o comum em supremo. Abra, por gentileza, veja o que está aí para você. E mostre para o pessoal. Se tiver difícil de tirar o nó, você pode ir. Pronto. Aí. Vamos ver, né? Vamos. Ano passado a gente trocou também, né? Lembrancinhas. É isso aí. Bom, Nossa. tem uma caneca para você poder tomar. Eita. Aqui o lixinho do carro. Isso. Adoro. E aí, como eu sei que você anota muito, Sim. um caderninho para você poder fazer Legal. suas anotações, tá bom? Obrigada, viu? Vou pedir ao nosso marketing para poder colocar uma água para você aqui, Sim. para a gente já ir batendo esse papo, certo? Para a gente poder começar, vamos começar pelo começo, né? Como funciona o financiamento habitacional pela Caixa Econômica? Então, a gente trabalha primeira parte, a simulação. Certo. Quando o corretor faz uma venda, primeiro ele precisa saber fazer a simulação. Esse treinamento que a gente faz lá da Fontes, junto às imobiliárias e corretores, é para os corretores fazer a simulação antes, obrigada, até mesmo na ligação com o cliente. Certo. Então, numa ligação, corretor, você não pode perder o cliente por falta de conhecimento. Então, o corretor tem que estar habilitado até de saber a taxa de juros e valor de parcela na ligação. Mas como, Adriana, eu vou fazer isso? Conhecimento, habilidade, treinamento, fazendo simulação, com rendas. Quer dizer, o cliente liga no anúncio seu no LX, vamos supor. E aí, o valor do imóvel, valor do imóvel com valor da renda, valor de financiamento, você já tem que ter mais ou menos uma noção na ligação. Porque o cliente do outro lado, ele quer saber logo o valor da parcela e a taxa de juros. Você nem pegou os documentos. Então, primeira parte é a simulação. O corretor precisa entender o que é uma simulação. O enquadramento do cliente, a taxa de juros, o valor de financiamento de cada município, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O SBPE, quem se enquadra no SBPE?
Eu tenho propostas que o corretor vem dizendo que é SBPE e eu coloco no Minha Casa Minha Vida. Como? Simples, o enquadramento. Ele já tem um imóvel em um município que não é limítrofe, quitado, certo? Ele mora lá e trabalha lá? Não, mora aqui e trabalha aqui. Então, a gente pode enquadrá-lo. Até o enquadramento, isso o corretor precisa saber, porque pode perder a venda por uma informação no telefone. Eu tenho um imóvel em instância quitado, estou comprando em Aracaju. O senhor mora e trabalha aonde? Em Aracaju. O seu imóvel lá é como é quitado? É. Pronto. Então, sua taxa de juros vai ser X. Vai ser 7,66. Sei lá, faixa 3. Vai ser 5. Então, ele tem que saber até a faixa etária de taxa de juros com a renda. E enquadrar o cliente na ligação, sim. Porque é daí que vai começar a venda. O relacionamento, né? O valor da taxa de juros vai influenciar se ele vai querer ver o imóvel ou não. Vai influenciar. Perfeito. Então, a primeira coisa aí que ela já Simulação. colocou como muito importante é você saber fazer uma simulação. E aí vem, né? Existem conteúdos na internet ensinando a fazer esse procedimento, né? Outros caminhos também que ele possa... Porque, você tem que saber simulação. Tá, mas e aonde que eu vejo isso? Porque tem algumas imobiliárias que fazem esse processo de treinamento com o corretor, ensinando ele a fazer a simulação. E aí, aqui a gente está falando sobre a simulação de uma compra e venda de um imóvel seminovo. Porque, tem que saber fazer uma simulação. Mas se for empreendimento na planta, já tem outros critérios. Então, né? Veja, a gente está falando aqui sobre seminovos. Seminovos é você receber a ligação do cliente daquele anúncio que você está fazendo o anúncio. Sim. De uma placa que você colocou na porta Sim. do cliente, de uma janela de um apartamento. Então, esse tipo de ligação, já os empreendimentos é de leads que você anuncia e tal. E quando o cliente liga, ele já diz o imóvel em X lugar. Certo. Então, você já vai saber se é novo. Você tem que saber. Não é você vai saber, não. Você tem que saber se o imóvel que ele está ligando, ele perguntando, é novo, seminovo, vai ser empreendimento. Porque você pode estar falando com o cliente, falando empreendimento, e ele está perguntando o imóvel seminovo que você está anunciando. Porque o corretor, ele pode ter vários nichos. Nicho de usado, sim, né? Sim. Vender vários tipos. Então, você tem que entender o que o cliente está ligando, primeiro, para enquadramento, renda, valor do imóvel. O enquadramento é importantíssimo. Você pode perder o cliente informando, não, o seu taxa de juros vai ser 9,46 no SBPE. Por quê? Porque eu tenho imóvel em instância. E aí ele vai para o outro corretor, o corretor diz, não, o senhor vai pegar 7,66 aqui e tal. Então, perdeu. Com certeza. Por quê? Porque não sabia que você pode enquadrar o cliente, mesmo ele tendo um imóvel fora da cidade limítrofe, se ele morar e trabalhar neste município aqui. Se lá ele só tem um imóvel quitado, mostramos, né, no sistema, vou pedir inteiro TO, vou pedir os documentos deste imóvel, para mostrar que este imóvel é quitado, certo? Que o cliente tem um imóvel lá quitado e aquele pode ser enquadrado em Aracaju. Perfeito. Entendeu? Então, assim, são informações de financiamento, sim. São informações de taxa de juros que o corretor precisa saber. Claro. 70% das vendas são financiadas pela Caixa. 70% das transações de compra e venda hoje, o financiamento é pela Caixa. Então, por que você não se aprofundar nos conhecimentos das regras e normativos da Caixa? Perfeito. Perceba que na primeira fala dela já teve várias coisas, eu estou aqui já anotando. Complicado, viu? Mas, 70% das transações imobiliárias são feitas através de financiamento. E aí, vamos lá. Você, teoricamente, está com o mais difícil na mão, que é o cliente interessado em comprar. Se você não entende do processo do financiamento, você vai perder, como ela acabou de falar aqui, né? Então, assim, é importantíssimo, é por isso que a Adriana está aqui, justamente para poder ajudar você aí do outro lado a entender um pouquinho, porque esse universo de financiamento é gigantesco. Adriana, você falou sobre, aqui uma outra pergunta, você falou sobre SBPE, falou sobre Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, para que o corretor que está do outro lado, ou até mesmo pessoas que estão pensando em comprar um imóvel, as diferenças de um para o outro, como é que funciona? O Minha Casa Minha Vida, nós temos regras que têm que ser seguidas.
Eu tenho um imóvel, vou citar assim, municípios fora das cidades limítrofes de Aracaju. Instância. É quitado? Sim. Você mora e trabalha aonde? Mora e trabalha em Aracaju, em Socorro, em Barra, em São Cristóvão. Então, lá meu imóvel não está na cidade limítrofe de Aracaju. Estou comprando em Aracaju. Trabalho, moro aqui. Então, eu posso ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida. É porque tem aquela regra, no caso do Minha Casa Minha Vida, que você não pode financiar se você tiver outro imóvel no seu nome, desde que seja dentro da mesma região. Isso que você está falando se for fora dessa região, você se enquadra no Caixa Minha Vida. Mas poucos corretores sabem disso. Poucos. E é algo que eu preciso prestar conta na Caixa. Se eu enquadrar um cliente no SBPE, que ele possa ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida, quando tiver lá na frente, no dia da assinatura da Caixa, está lá SBPE. Por quê? Porque o imóvel dele é em instância. Eu vou falar um cliente que teve agora recente, em Glória. E aí, a cliente disse que tinha um cliente e tal. Eu tive que justificar que ela não tinha o comprovante de residência de Aracaju. Mas eu fui chamada para responder por que eu não enquadrei a cliente no Minha Casa Minha Vida. Olha só que interessante. Aí eu disse, eu não enquadrei, porque ela não tinha o comprovante de residência em Aracaju, nem nas cidades limítrofes. Por isso que é necessário saber onde mora e trabalha. Por quê? Porque o enquadramento vai exigir o comprovante de residência. Ou trabalha, ou mora, ou trabalha. Peraí, vamos separar essas duas etapas aí, porque são duas coisas muito interessantes. A primeira, a Caixa Econômica chama você, caso, tipo assim... Não, vai perguntar ao gerente por que eu enquadrei no SBPE. Não, eu fiquei imaginando o seguinte, óbvio que o seu trabalho, o trabalho de um correspondente, vai ser comissionado em cima do crédito aprovado. E aí, na minha cabeça, passou, tipo, a Caixa Econômica dizendo, não, você está aprovando no SBPE para ganhar mais. Isso. Porque não é isso não, é só enquadramento. Esse cliente aqui poderia estar no Minha Casa... Não, mas o valor do financiamento para ele seria melhor para o cliente. E talvez para o agente correspondente estaria aprovando uma coisa que seria melhor para ele. Passou isso pela minha cabeça. E eu achei muito interessante a Caixa te chamar e dizer assim, veja, porque teoricamente está sendo pior para a Caixa Econômica. Mas é o certo a se fazer, porque o cliente teria direito. Tem direito. Não é isso? E aí, só não esse cliente em exceção não tinha direito porque ele não tinha comprovante de residência aqui. Pronto, aí essa é a segunda parte agora que eu quero lhe perguntar. Você falou, mora ou trabalha, ou é mora e trabalha? Mora ou trabalha. Então eu posso morar em instância e trabalhar aqui. E se eu trabalhar aqui, eu posso ter o direito, o benefício? Tenho. Ó, que coisa interessante. Tenho. Por quê? Porque eu tenho. Aí vou buscar a declaração do empregador, entendeu? A empresa. Não adianta você dizer só trabalho. Sim, claro. Entendeu? Claro. Porque várias empresas são de São Paulo e executam aqui, por exemplo. Claro. O CNPJ é lá de São Paulo, mas a pessoa trabalha em Aracaju. Sim. Eu vou comprovar como ele trabalha em Aracaju. Uma declaração da empresa. Entendeu? Então, assim, são vários conhecimentos que o corretor precisa ter para poder não perder a venda. Vou te falar uma coisa. Se esse podcast encerrasse aqui, já estava super... Não, porque você tem que parar para pensar o seguinte. Olhe o argumento que você, enquanto corretor, pode passar para o seu cliente do seguinte. Você colocou quanto no bolso dele aqui? Porque ele está tendo uma economia significativa. Se ele, como você falou, aconteceu um caso que o cliente veio para ser SBPE, não, eu tinha enquadramento no Minha Casa Minha Vida. A diferença disso, a gente está falando de um percentual na taxa de quanto de diferença? De quase 2%. No financiamento de quanto tempo? 35 anos, 30 anos. Então, depende da idade. Veja, o conhecimento do corretor... Veja, nessa brincadeira aí, a comissão que ele está recebendo, tipo assim... É nada frente à economia que ele colocou dentro do bolso desse cliente. E a gente tem que ser... nós temos que ter a solução. Quando a gente faz um cliente, esse BPE virar Minha Casa Minha Vida, nossa, o cliente vai lhe indicar a todos os clientes. Não adianta você ter Instagram bonito. Não adianta você ter... Sabe? Você tem que ter indicação. Claro. Hoje a Fontes vive de indicação. Sim. Vive de indicação. Por quê? Porque a gente faz... o atendimento nosso, quem trabalha na Fontes, quem atende na Fontes, muito difícil um cliente sair e dizer assim, fui mal atendido, não volto mais aqui. Entendeu? Então, assim, o atendimento é primordial.
E aí, aquele atendimento vai disseminando assim. Eu tenho clientes que falam assim, eu tenho porque dificilmente eu apago as conversas, eu apago os arquivos. Sim. Mas as conversas, não. E aí, o cliente fez, lembra de mim, eu fui buscar lá, né? Sim. Deixa eu ver. Em 2021, eu financiei um imóvel para ele. Aí eu disse, sim, lembro sim. Vai falando mais, que eu vou lembrando. E aí, eu fui puxando as conversas. Quando eu vi, peguei o CPF dele, olhei na minha proposta. Sim, o senhor comprou um imóvel, tal. Aí ele, sim, agora eu vou comprar outro imóvel. Olha aí. Lembrei de você. Por quê? Porque naquele lá atrás, eu fiz meu trabalho. Foi o mesmo corretor? Não. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não. Foi o mesmo correspondente, mas não foi o mesmo corretor? Não, ele confiou no correspondente, mas não ligou para o corretor? Porque na minha visão, veja, eu entendo que o futuro para você, corretor de imóveis, é você dominar o processo de ponta a ponta. Não é você só fazer o anúncio do imóvel, e a gente aqui, enquanto plataforma, ajuda nesse sentido, mas eu entendo que o corretor precisa entender até o momento do registro do imóvel lá, que é a etapa final do processo, né? No RI, no RGI. O financiamento está no meio do processo. Então, olha isso aqui que ela falou. O cliente, há 3 anos atrás, comprou comigo, provavelmente deve ter sido acompanhado por um corretor, te procurou diretamente porque sentiu a confiança, a credibilidade e veio atrás de você. Ele estava com outro corretor que queria fazer o processo de financiamento em outro local. Tá? Ele disse, não, já tem um correspondente. Primeiro falou comigo, eu disse sim. Perguntou assim, você ainda está na área? Eu disse, eu nunca vou sair da área. Por quê? A primeira pergunta que faz, você ainda trabalha com financiamento? Aí eu, então já atendi, porque, Adriana, tudo bem? Fulano, você ainda trabalha com financiamento? Sim, trabalho. E aí, assim, foi o que eu plantei lá atrás. Com certeza. E a gente trabalha assim, a gente só colhe o que planta. Com certeza. Não tem dúvida. Nenhuma. E aí, o que foi que a Adriana fez lá atrás? Eu nem me lembro. Assim, mas é o atendimento. Claro. Foi o atendimento. Claro. O atendimento, tirar dúvidas, deixar tudo transparente. Olha, eu tô aqui no podcast, o celular tá tocando, tem mensagens, até o caminho só tinha 29 já, conversas. Só, né? Só. Então, eu respondo todas as mensagens. O cliente pode perguntar 10 vezes a mesma coisa. Ainda pergunta assim, me desculpe, viu, te incomodar. Eu disse, de jeito nenhum, não está me incomodando. Claro. Por quê? Porque o cliente está ansioso, quer saber se o laudo chegou, se saiu o valor e tal. Pedi ontem engenharia, mas já quer saber se o laudo já saiu, se já visitou e tal. Então, assim, é ansiedade. E a gente precisa estar, nós que trabalhamos no mercado imobiliário, precisamos estar treinados, nossa mente precisa estar treinada para tudo que vem de lá. Objeções, perguntas, cliente ansioso, comprador ansioso, vendedor ansioso. Concordo. E eu estou entre comprador ansioso, vendedor ansioso e corretor ansioso. Todo mundo querendo resolver. Os 3. E aí eu ainda tenho que estar mais preparada para fazer esse atendimento desse todo pessoal, porque eu só tenho um telefone pessoal. Tem gente que diz, você não faz um comercial? Eu disse, não, eu só tenho um. Então, se eu estiver em casa, no meu WhatsApp, 10 horas da noite, e o cliente falar, tudo bem, Adriana, desculpe o horário, eu fico sem graça de não responder. Fico sem graça, porque se eu estou online, sim. Ele falou, tudo bem, então, não sei o quê. Ele assim, respondo. Mas tem algumas limitações, né? Porque a gente profissional, a gente só um telefone é complicado. Né? Tem finais de semana que às vezes eu trabalho mais do que na semana. Mas que é o tempo do cliente também, né? E é do corretor, porque às vezes o corretor está atendendo um cliente sábado de manhã, domingo de manhã, quer aprovar um cliente, quer saber uma simulação, quer saber um enquadramento, está com dúvidas, e aí sabe que eu tenho esse apoio e eu respondo. Estou online, eu faço de tudo para o corretor não perder a venda. Perfeito. Vou até fim do túnel. Que é o que o corretor deve fazer também. Isso. E isso que você falou, a gente leva muito a ferro e fogo dentro do Supremo por conta de entender que a gente tem que estar próximo do cliente, ajudando no que for possível. Muitas vezes ele está com um problema que não é de ferramenta, é uma questão na infraestrutura dele. E a gente tem essa percepção, essa sensibilidade para dizer assim, não, eu vou ajudar. Porque se não está dando certo para ele, não está dando certo para a gente. No seu caso, é ainda mais aguçado isso, porque se a coisa não virar, o crédito não vai sair, você não vai receber o seu, o corretor não vai receber o dele, e o proprietário, o vendedor e o comprador vai estar também todo mundo infeliz. Então, assim,
é diminuir o máximo possível de atrito para que a transação ocorra, Flua, né? porque assim, é uma taxa de juros mal informada, é uma parcela de juros, é um enquadramento, que o corretor perde a venda. E se ele perder a venda, eu perco o meu. Com certeza. Você depende, Entendeu? né? Eu Depende. dependo do corretor. Sim. Eu dependo do corretor. Adriano, você atende cliente avulso na sua porta? Dificilmente. Meus clientes são os corretores. Então, eu faço um excelente trabalho nos corretores de atendimento. Eu tenho 17 funcionários dentro do escritório. Tinha 17 WhatsApp. 17 não, tinha 15 WhatsApp. Que os estagiários não tinham WhatsApp. Usava o do escritório. Então, eu fiz uma gestão agora para unificar o atendimento. Aí foi um choque. Por que eu unifiquei o atendimento? Porque unificando o atendimento, quem tiver online não vai deixar... Tipo, eu estou no almoço, falou comigo no WhatsApp. Falou no WhatsApp de um funcionário, está no almoço, 1h30, 2 horas de almoço. Aí vai ficar o corretor esperando 2 horas para aquele funcionário voltar. Então, hoje a gente unificou para quem estiver no setor, puxa e conversa. Sim. Porque às vezes é uma dúvida, às vezes é uma simulação, às vezes Que ele sabe, né? Tá ali disponível. Justamente, está disponível. Então, a gente unificou para agilizar o atendimento para o corretor. Tudo que a gente faz dentro da empresa, as atualizações, tudo, as modernizações, é para facilitar para o corretor. Ótimo. Porque meu intuito é você não perder a venda. Se você perder, eu perco também. Eu perco também. Você falou sobre enquadramento, taxa de juros, tudo. Queria que você, já te fazendo uma outra pergunta, qual é a diferença de saque, price, que muitas vezes a galera não sabe o que é. Explique, por favor. Hoje, nós temos o sistema de amortização price e saque, tanto no Minha Casa Minha Vida, tanto no SBPE. Tá. Qual é a diferença hoje, o sistema de amortização? No Minha Casa Minha Vida, nós financiamos 80%, tanto na price, tanto na saque. Certo. O que acontece no Minha Casa Minha Vida? Quando você faz, transforma na simulação de saque para price, você vê um aumento do financiamento. Okay. E a parcela fica até mais baixa do que na saque, muitas vezes. E aí o cliente faz, nossa, eu vou preferir essa. Mas ele tem que preferir essa e você explicar por que é price, por exemplo. Porque na price você financia mais e a parcela fica menor. Ok. Muitas vezes, na saque, a parcela fica maior e o montante de financiamento menor. No Minha Casa Minha Vida. E aí a gente tem que explicar o que acontece em cada uma. Na saque, a parcela é maior porque ela inicia com a parcela mais alta. O financiamento, muitas vezes, é menor do que a price. Muitas vezes, sim. Muitas vezes equipara. Mas muitas vezes é menor. E aí, quando você faz a venda e diz, olha, você vai financiar 120 mil. Na price ele consegue. Na saque ele só consegue 106. Mas eu já sei mais ou menos como funciona cada valor da parcela. E aí vai estar correlacionado aí, com a renda dele. Mil, 14 mil de diferença é 14 mil. Sim, claro. Muita gente não tem 14 mil de entrada. Para agregar mais a entrada. Sim. Quando você faz a simulação na price, aí fecha. Só que tem que explicar o que é a price ao cliente, tem que explicar o que é saque. Então, veja só quanta coisa tem em uma fala só, que você precisa entender. Ela está dizendo o seguinte, traduzindo, né? Olha, existem 2 modalidades que, primeiro, depende da renda do cliente, porque ele só pode comprometer até 30%, que você precisa saber disso também, que isso é o básico do básico. Ok, então, em cima dessa parcela aqui, sim, mas tem o valor, o montante financiado total, que... a depender do valor da parcela aqui, você não consiga financiar esse montante todo. Então, esses 14 mil que ela falou, olha, a depender da modalidade que o cliente escolheu aqui, sobrou 14 mil. Ele pode colocar esses 14 na entrada para poder pegar essa modalidade? Não, não pode. Então, ele vai ter que ir para outra modalidade. Isso. E existe uma coisa que eu queria que você explicasse também, que é o CET, que é o custo efetivo total, que é nessa explicação, na hora que o corretor vai conversar com o cliente do price ou do saque, é que ele tem que explicar o todo. O custo efetivo total. O custo efetivo total. Que não está na simulação aberta. Se você pegar a simulação e fizer, você não consegue ver. Que é aquele primeiro tópico que a gente falou. Isso, você não consegue ver. Você tem que ir em demais parcela para ver o custo efetivo total do financiamento, que é o valor total de juros que você paga durante o ano. Sim. Durante o contrato inteiro, né? Isso, mas durante o ano, né? Porque o índice é anual. Sim. E aí, você precisa até entender isso, porque o cliente vai dizer assim, eu quero
o custo efetivo total. Aí muitos ligam para mim e dizem, Adriana, onde é que eu encontro? O que é isso? Não é nem o que é, O né? que é isso? Onde é que eu encontro? Aí eu disse, vai lá em demais parcelas e já faz, e já aparece tudo. Até o montante de quanto vai ser o contrato total já aparece. A Caixa tem esse sistema que já diz, olha, você financiou 100 mil e vai pagar 300. Está lá. Boa. Vai pagar 300 se pagar em 35 anos, por exemplo. Sim. Se a proposta for 35. Sim. 420 meses. Por quê? Porque você tem que saber até que é explicar ao cliente como amortizar. Que é outro ponto. Que é outro ponto. Vamos falar em sistema de amortização saque e prazo. A saque inicia a parcela maior e vai diminuindo, que ela é decrescente. Então, à medida que você for pagando, ela vai amortizando seu saldo devedor. Então, na saque, eu não tenho uma preocupação de ficar amortizando o meu saldo devedor, porque ele já faz automaticamente. Certo. Então, eu sei que em 5 anos eu já tenho uma leve baixada no meu saldo devedor, na saque. Eu não me preocupei de ficar amortizando na parcela ou no prazo. Não vou ficar nessa amortizando. Claro que se o cliente souber como amortizar, ele compra o imóvel sem nenhuma dúvida com você, porque você vai mostrar a ele como ele vai pagar. Em 35 anos, um imóvel, financiar em 35 anos e pagar em 5. Isso que você está falando é muito importante, porque, no meu ponto de vista, e aí você pode falar melhor do que eu, isso pode ser até um argumento de venda para o corretor. Não, é argumento não, é venda. É venda. Porque, veja só, muitas vezes, e aí já vai outro insight para você, às vezes o cliente está financiando um imóvel ali, mas ele está com algum dinheiro para poder receber de uma ação que ele está na justiça, um inventário que está acontecendo na família dele, que está enrolado, mas que pode sair. E aí, você conversar, buscar essa informação do cliente para poder dizer assim, poxa, de repente você podendo quitar isso com esse valor que você vai receber daqui a 2 anos, 3, 4 anos, aí você mostrar isso para o cliente. Porque aí é que você vai ganhar a confiança. Estou correto ou não? Está corretíssimo. Outra coisa, muitas vendas caem, né, por conta de medo do financiamento. O cliente morre de medo do financiamento. Aí, a parcela price, ela vem para substituir a parcela do aluguel. Você não paga o aluguel mensal? Sim. Quanto é que o senhor paga de aluguel? 500 e pouco. Pronto, eu vou lhe dar uma parcela de 500 e pouco no seu imóvel. Você quer? Como? Sim. Eu estou falando que eu vou lhe dar uma parcela no seu imóvel. Agora sim, claro, os imóveis mais em conta. Sim, claro. Né? Então, a gente tem que aprovar o cliente, mostrar a aprovação e buscar, dentro da realidade dele, o imóvel. Sim. Eu queria morar no Jardins. Não, vamos morar na Farolândia. Porque lá tem um imóvel para você, no Jardim já não tem. Entendeu? Então, assim, primeiro, aprova o cliente e verifica o que o cliente quer. Se é na saque ou na price, primeiro. Por quê? Porque na saque a parcela é maior, o montante é menor, muitas vezes. Já inicia com a parcela maior, vai amortizando à medida que for pagando. Já na price, eu consigo um valor maior com a parcela fixa. Mas fixa, eu posso amortizar? Pode, normal. Você pode fazer sua amortização normal. Isso é diálogo com o cliente. Sim, claro. Porque a Adriana não vai estar lá. Sim. Com o cliente. É você, é o corretor. Perfeito. O corretor vai estar lá. Quem vai vender, quem vai fazer simulação, ou vocês não sentam. Tem que sentar com o cliente e abrir o computador, mostrar como é que faz, mostrar, saber quem é que vai compor renda. Vai ser seu filho, seu marido, vai ter outro filho. Vamos agregar renda. Às vezes o cliente, essa semana eu recebi uma documentação para um imóvel de 260 mil, um salário mínimo. Primeira coisa, eu abri porque assim, eu recebo a documentação e passo para o setor de aprovação. Mandou, o corretor que mandou, foi? Foi. Mas eu dou uma olhada antes e pergunto, ele tem quanto de entrada? Para não perder a venda. Vai que ele tenha 200 mil, né? Aí eu disse, ele tem quanto de entrada? Não, o mínimo. Eu disse, não, peraí, não é assim não. Esse cliente não é para esse imóvel. Vamos agregar renda, veja quem aqui tem renda. Um filho, um marido, um irmão, uma tia. Qualquer pessoa pode juntar renda, compor renda para comprar um imóvel. Pode compor renda qualquer pessoa. Vamos abrir um parêntese sobre isso aí, porque
Primeira coisa que você falou aí que eu achei bastante interessante, você ver. O ponto do corretor chegar e mandar um pedido para você do imóvel de 260 mil, a pessoa com a renda de um salário e tem uma entrada que não existe, mostra o quanto é que ele não entende do processo de financiamento. Ponto. Agora vamos abrir um parênteses sobre composição de renda. Que às vezes as pessoas pensam que é só cônjuge, né? Marido e mulher. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou, ó, filho, qualquer um pode compor renda. Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode compor renda. Eu posso comprar um imóvel e você. A gente compra essa sala. Aí eu sou casada, você é casado. Todo mundo vai entrar. É? Isso. Como essa sala comercial é SBPE, pode dizer, não, eu não vou colocar a renda do meu esposo e nem você vai colocar a renda da sua esposa. Só vai entrar a minha renda e a sua. Entendi. Entendeu? SBPE. Certo. Então, assim, a composição de renda, não precisa a renda do meu esposo, nem a sua, vai ficar no nome dos 4, porém, quem vai deter o seguro habitacional é eu e você, que a gente é que vai compartilhar a renda. Entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes perdem o financiamento, porque, quando a gente vai fazer uma operação de risco, uma avaliação, vai lá no Bacen e vê o comprometimento de renda do cliente. Sim, que é o registrato, né? Isso aí é o sistema mesmo. Vai lá e diz, deixa eu ver quanto ele já tem Quando é que ele já está endividado, né? Quanto ele já está endividado. E vou oferecer mais alguma parcela? Não, aí bloqueia. Sim, claro. Não aprova. Aprovou porque falta de comprometimento. Falta não, né? Foi comprometimento de renda. O que foi? Cartão de crédito. Então, antes de aprovar, o contato maior é o corretor e o cliente já faz uma busca. Quanto de cartões o senhor paga por mês? Quanto tem carro financiado? Então, já faz uma busca do cliente para verificar o comprometimento mensal dele, para ver se vai conseguir com aquela renda dele. Perfeito. Porque senão já vai conversando com ele. Essa renda a gente pode tentar, mas já está meio comprometida, porque o senhor já tem a parcela do carro. O senhor já paga 5 mil de cartão, 2 mil, 3 mil. Então, já faz um cálculo. Quanto ele tem de despesa mensal. Ou seja, nessa parte aqui da sua fala o cliente tem renda, porque a gente falou que financia até 30%. Sim, mas peraí. 30% se ele tivesse só aquela prestação ali para poder pagar. E o que ela está trazendo ele já tem outros compromissos e os bancos, obviamente, principalmente hoje em dia que é tudo interligado, né? Eles sabem o grau de endividamento de todos nós e aí ele diz assim, olha, posso até aprovar, mas esse valor eu não aprovo. Eu aprovo menos, não é isso? Isso. Ou até não aprovar, né? Então, o que a Adriana está trazendo aqui é o seguinte, você já tem que meio que dar uma investigada ali. Investigar. Para você poder partir para o processo, avançar com esse cliente, não criar uma expectativa nele, ele dizer, não, mas você disse que eu ia conseguir. Recentemente, uma colega minha, eu sou advogada também, né? Uma colega minha está com um processo contra um corretor que chegou para a cliente e disse que conseguia financiar 100%. E deu, sabe? Ela representou ele no conselho dos corretores de imóveis e colocou a via judicial também. Então, o que aconteceu aí? Falta de informação, né? 100%, aonde financia 100%? Não vamos julgar, dizer que ele estava de má fé. Não, financia 100%. Quando o imóvel... tem imóveis que a gente pede no sistema 100 mil e a avaliação vem 130. Mas a avaliação depende do mercado. Mas isso são as exceções, né? São as exceções. Na regra, então, 80%, a gente 80%. sabe disso. Até 80%. Até 80%. Então, é falta de conhecimento. Exatamente. Vai fazer 100%? Faz um contrato. Depende do laudo. Faz umas cláusulas. Sim. Vamos esperar o laudo de engenharia. Vamos verificar a aprovação. Vamos verificar a margem aprovada. Tudo escrito. Porque quando está tudo escrito, ele evitava um problema desse. Com certeza. Isso aí é um problema para o corretor. Com certeza. Entendeu? E gera uma expectativa para o cliente, aquela coisa toda. E a gente trabalha com sonho. A sensação de realização do sonho da casa própria é muito boa. Mas muito boa quando a gente realiza. Sim. Porque ela estava com sonho e ele alimentou o sonho. Sim. E na hora não financiou. Aí vai o efeito rebote, né? Ao contrário, a frustração. Porque a frustração. A gente não sabe como estava essa pessoa emocionalmente, a cabeça dela, o que ela estava passando, porque ela estava precisando do imóvel.
O outro lá está precisando vender. É tudo. A gente trabalha com pessoas e a gente tem que fazer sempre do modo mais transparente possível para poder as coisas ficarem de uma forma assim. Se tivesse acertado antes, via documento, ele não ia passar por isso. É o acertado que não sai caro. Isso. Não é isso? Para a gente poder fechar esse primeiro bloco aqui, que já teve vários insights, você até aqui volte e veja, ela já falou sobre várias coisas importantíssimas aqui. Mas eu queria deixar aqui uma dica, ver se você concorda com isso. Você falou muito sobre simulação, renda, ele entender sobre SBPE, né? Tabela SAC, Price, Minha Casa Minha Vida. De repente o corretor tem uma tabelinha compondo faixas de renda, né? E que, claro, quando o cliente chegar, ele vai se aprofundar mais. Mas o basicão é ele saber. Vamos, Joãozinho, que recebe entre 1 e 2 salários. Mariazinha, e aí você ter isso, porque aí você já sabe, naquela faixa dali, e fica muito fácil da gente até cruzar dados, porque a gente sabe que a maior parte da população, a renda vai ficar ali, né? Até, sei lá, 5 salários, 6 salários. Então, assim, isso não sou eu que estou falando, são dados estatísticos. Então, se você já tem isso mapeado, fica mais fácil até de você iniciar o seu atendimento. Não, o Minha Casa Minha Vida, ele já mapeia para você. Ai. Nós temos o quadrinho de faixas de taxa de juros. Sim. A renda até 2.000. Quanto é a taxa de juros? 4%, quem possui 3 anos. Quem não possui, 4,25%. Perfeito. De 2.000 a 2.640, como é a taxa de juros? De 2.640 até 3.200. Perfeito. De 3.200 até 4.800. Perfeito. De 4.800 até 5.500. Então, nós já fazemos isso. Pronto. Inclusive, tem lá no Instagram da Fontes. Legal, legal. Entendeu? Qual é o Instagram? Fontes Caixa, @FontesCaixa. Perfeito. Então, lá a gente coloca... não tem nada repetitivo. Então, você tem que ir lá embaixo, verificar todas as postagens anteriores. As publicações, e né? as publicações. Por quê? Porque tem faixa etária de enquadramento de municípios, tem faixa etária de renda, tem o que é saque, o que é price. Então, o corretor precisa de conhecimento. Boa. E vocês Estudar. estão... É claro. Até porque a gente está falando de um alto valor agregado, que é um imóvel. Né? Isso. É a compra, muitas vezes, mais cara da E vida de assim, 99% das pessoas. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quando a gente domina um assunto, a gente não perde cliente. Com certeza. Quando a gente domina um assunto, você pode dominar o assunto de venda, mas se você dominar venda e financiamento... E o mercado imobiliário é assim, tem gente que quer vender, tem imobiliários que são correspondentes. Bom, mas o foco é o quê? Vender ou financiar? Muitas vezes o cliente do financiamento está toda hora lá no escritório, querendo informação, liga toda hora. Então, a gente precisa... É uma junção do nosso mercado. Então, um financia, o outro vende, o construtor constrói. Quando a gente se junta, isso aí flui bastante. Eu tenho o construtor disse assim, Adriana, você pode ser minha correspondente? Posso. Então, todas as vendas dele tem que ser por mim. Perfeito. Mas vem gente de fora com cliente aprovado e tal. Mas o que acontece entre eu e ele é conexão. Sim. Ele me liga, eu já atendo. É o atendimento. Por quê? Porque eu sei que ele precisa de um atendimento imediato. Porque ele é ansioso. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Entendeu? Então, Gostei. assim, é parcerias. Nós temos parceria. Então, eu atendo várias imobiliárias, corretores autônomos, construtores, construtoras. Então, a gente tem um atendimento e tudo começa pelo atendimento. Com certeza. E você está batendo nesse ponto, assim, É atendimento. do início até agora. Nem vai ser atendimento. até o fim. Maravilha. Então, já deu, assim, uma boa clareada aí. Vamos entrar aqui agora no passo a passo do processo de financiamento. Primeira coisa, o primeiro contato lá com o cliente. A gente já falou sobre ele ter o quadrantezinho das simulações e tal, mas assim, o corretor precisa saber fazer a simulação, passar essas informações para o cliente. Ok, ele soube fazer isso aí, inicialmente. Quais são os documentos que ele precisa pedir para o cliente para dar start no... E, aliás, aqui a gente vai falar sobre os documentos de quem vai financiar, mas a gente poderia também falar muito bem sobre os documentos do imóvel, porque é uma etapa que vem... Vamos começar pelo documento do imóvel, depois a gente fala do cliente. Eu acho de suma importância o documento do imóvel. Perfeito. Acho até que o corretor precisa primeiro
saber o que está vendendo. Certo. A documentação do imóvel, estrutural e documental. Porque as pessoas esquecem de ver o documento do imóvel. Porque muitas vezes pode buscar aí qualquer OLX, qualquer site de venda. Eu estou falando OLX porque já vem na mente. Sim. Mas qualquer site de venda, se você pegar o imóvel, você pode ver que vai ter uma situação cadastral que não passa. O que é situação cadastral? Uma dívida que não passa. Uma dívida que não passa. Vai ter o imóvel, se ele tem laudêmio. Já olhou se ele é laudêmio, o regime, aforamento ou ocupação? Você foi lá no site e olhou? Você olhou se o IPTU está em dia? Você olhou se o endereço do imóvel está batendo com o endereço atual do imóvel? O que está na matrícula e o que está no imóvel hoje? Você já verificou se ele comprou solteiro, casado? Eu estou com a situação que ele comprou solteiro, casou, se separou e casou de novo. Então, tudo isso são averbações. Se você estiver mostrando o imóvel, precisa fazer 3, 4 averbações. Endereço, casamento, separação, casamento de novo. Então, 4 averbações custa um valor. Esse valor, quem vai pagar é o vendedor. Se ele souber esse valor no cadastro do imóvel, ele já vai estar ciente do que tem que fazer na matrícula. O custo que ele vai ter, porque o cliente não quer tirar nem inteiro teor, o cliente vendedor. Ele não quer nem tirar inteiro teor. Vamos com calma, porque aqui ela falou sobre muita coisa, muita coisa. E assim, para mim está sendo um bate-papo muito gostoso, porque eu já sabia que ia vir nesse nível. Olha só. Falamos sobre capacidade de financiamento, falamos sobre tabela e tal, e aí ela está dizendo o seguinte, ó, pegue aquilo tudo que a gente falou, segure, guarde aqui. Agora, no momento de captar esse imóvel, se você é um corretor que você captou o imóvel, ou se você trabalha numa imobiliária que tem aquele imóvel, você precisa entender a situação desse imóvel aqui. Por quê? Porque o que pode acontecer é, você viu as condições do cliente, o cliente tem potencial de compra, tem renda, não está endividado, bacana. Você falou para ele, olha, show de bola, dá certo. O imóvel não pode ser financiado. Na Caixa, por exemplo. Entende? Então, o que a Adriana está dizendo aqui é, você tem que fazer toda uma análise antes, e ela falou sobre várias coisas. Como é que está a situação do IPTU daquele imóvel? Como é que está a situação de averbações daquele imóvel? O que é isso? Lá no cartório de registro de imóveis, quando você pede uma certidão daquele imóvel, vem tudo na matrícula. É a vida. Né? Na matrícula do imóvel vem a vida inteira daquele imóvel. E aí? Tem alguma restrição? Tem alguma alienação? Tem. Às vezes o cara pode... Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes o dono do imóvel pode ser empresário, está passando por uma situação na empresa dele de uma dívida trabalhista que está rodando lá no Ministério do Trabalho e tem uma execução, alguma coisa que está averbado na matrícula desse imóvel. Ele não pode ser vendido. É um exemplo. E você está mostrando o imóvel. E você está mostrando. Inclusive, sua cliente gostou. Isso. Inclusive, já está aprovada. Então, não é isso que você está trazendo aqui, Adriana? Isso aí. Sobre fazer essa análise, olha só, antes mesmo até de você divulgar o produto que você tem para vender. Porque, no meu ponto de vista, e você pode falar melhor do que eu, deveria ser papel do corretor já. O cliente se interessou, tudo, já mostrar as certidões do imóvel. Reais, inteiro teor. É difícil, não vou mentir não. Porque, tipo, uma imobiliária que tenha 100 imóveis cadastrados, vamos supor, em um estoque de 100 imóveis. Sem exclusividade. Sem exclusividade. Tirar 100 inteiro teor, tirar 100 ônus é complicado. Custo não também, vou mentir. né? Mas vamos fazer as coisas básicas. Verificar se casou, se separou, situação cadastral do CPF. Verificar, anota, né, tudo certinho naquela pastinha daquele imóvel que você captou. Precisa fazer a averbação de endereço, precisa fazer, verificar o laudêmio, verificar se está devendo o laudêmio, se fez a transferência, porque tem imóveis... O laudêmio, por exemplo, imóveis de laudêmio, é que nem água e luz. Você tem que voltar lá e fazer a transferência. Não faz automático. Sim. Eu paguei o laudêmio, já transferiu. Não. E tem 60 dias apenas para você fazer essa transferência. Senão, você já está pagando multa mensal. Aí o cliente vai vender um imóvel daqui a 1 ano, 2 anos. Está lá uma multa que você não transferiu lá no SPU do site. É pelo site. Sim. Não fez a transferência. Ele vai culpar quem? Você. Sim. Ou você nem avisou a ele. Olha, você precisa fazer essa transferência aqui. Está aqui o site.
Perfeito. Entendeu? Mas, boa. Quando eu falei a respeito das certidões, obviamente a imobiliária ela não vai tirar todas, mas quando avança para realmente o cliente tá interessado, tal, tudo, vai ter que precisa. Vai ter que puxar essas Não, certidões. e precisa saber, né? se está tudo ok para financiar. É. Porque a Caixa tem um normativo interno, outros bancos coloridos têm um normativo interno. Então, é necessário saber se esse imóvel está apto a ser financiado. Claro. Tanto documental quanto estrutural. E assim, eu já vi casos, você já deve ter passado por isso também, até de a Caixa Econômica gerou o contrato de financiamento e por algum motivo deu uma não conformidade lá na ponta e você ter dificuldade de resolver. Porque, veja só, tudo isso que nós estamos falando aqui não correu o processo ainda do financiamento, que é o quê? Foi feita a vistoria, foi gerado o boleto de vistoria, foi dado ok, foi feita a avaliação do imóvel, tudo. O cliente assinou o contrato de financiamento para depois ir para o cartório. Mas lá no cartório ainda pode dar uma não conformidade. É mais difícil, mas pode dar. Pode. E o que você precisa entender é esse processo funcionando. Aqui a gente ainda está na etapa, digamos assim, de pré-atendimento. Eu nem falei com o cliente ainda. Eu estou com o imóvel na mão, eu preciso saber a vida desse imóvel, o que é que tem uma certidão até, desculpa interromper, mas tem uma certidão que é vintenária, né? Que você sabe a vida dos últimos 20 anos daquele imóvel. Hoje, com a ONR, que a gente faz um cadastro pelo Gov, sim, a gente nem precisa ir no cartório. A gente faz tem lá que você pode consultar. sim. R$ 22,04, uma consulta. Você não vai tirar a inteiro teu. Certo. Você só vai consultar quem são os vendedores e tal. A emissão da inteiro teu também pela ONR. Você faz a emissão, o pagamento. Então, assim, tá tudo facilitando para a gente não estar com imóvel que não pode ser vendido. Inclusive, até tem vários serviços, como registradores, vários sites que fornecem, né? Certidões online e tal. Então, assim, o corretor precisa, primeiro, fazer a pastinha daquele imóvel que captou, verificar o IPTU, o laudêmio, se pode ser vendido pela Caixa. Até nos anúncios, colocar, não pode ser vendido pela Caixa. Não aceita financiamento pela Caixa. Por quê? Porque o imóvel já pode ter uma restrição. É ocupação, por exemplo. Sim. Então, quando eu vou fazer um treinamento que digo, você fazem isso, eles ficam... Nunca entrou no site do IPTU para ver o IPTU. Ele acredita que o cliente fala. Então, são coisas que você, profissional, você está sendo intermediário da venda e responsável pela venda. Então, sua responsabilidade ainda é maior, porque você está intermediando uma venda, seu nome está ali, porque a gente só tem um CPF. Se a gente perder ele, não tem mais nada. Pois é. Então, você está intermediando essa venda, você precisa saber se o imóvel, como está. Porque eu mesma vou comprar um imóvel hoje, eu faço a catação. Claro. E você tem que fazer para seu cliente. Por quê? Porque é da boca dele que vai vir outro cliente, um parente, um tio, uma vizinha, um irmão. E vai sair vendas dali, se você for um bom profissional. Perfeito. O que é um bom profissional? O cliente está seguro, transparente, tudo seguro. Perfeito. A segurança tem que andar junto com a venda. Porque o cliente vai se sentir seguro. Ele se sente tão seguro que começa, só confio nele. Para tudo, é aquele que vende, é aquele que compra. Você passa a ser o corretor da família, corretor dos amigos. Assim como existe o advogado da família. Isso, não tem advogado que você vai lá, tem um contador de 1.000. Eu fui para uma contadora bem senhorinha, tal, porque o cliente queria fazer um financiamento e a contadora não tinha colocado a empresa dele, o rendimento de lucro. Sim. E aí, na hora de financiar, tem que estar tudo no papel, sim, né? Claro. Então, ele tinha, mas não estava no papel. Então, eu fui conversar com a contadora, explicar. Tudo isso... eu fui com o corretor, mas poderia o corretor ir. Se ele entendesse o imposto de renda que faz parte do financiamento, por exemplo. Claro. A documentação, o primeiro passo é saber como é a venda. Como é que vai ser a compra e a venda, né? Como é que vai ser a compra? A compra vai ser à vista ou financiada? Okay. Qual é a documentação de à vista? Quais são os custos de à vista? Quais são os custos de financiamento? Quem vai compor renda? Qual é a documentação básica? RG, CPF. Quando fala assim, Adriana, você fala RG e CPF, não já tem um CPF no RG? Tem uns que não. Sim, claro. Entendeu? Documento mais antigo. Se você me entregar uma CNH, eu vou pedir o Estado Civil. Aí fala lá, solteiro.
casado. Não, eu preciso do Estado Civil. Por quê? Porque tem a naturalidade da pessoa, tem o regime de casamento. Que influencia também. Tudo isso, pessoal, é cadastrado no sistema da Caixa. Eu não posso chegar e dizer assim, é solteiro. Naturalidade, eu acho que ele é de Aracaju. Não posso. Então, o corretor, quando receber a documentação, tem que dizer ao cliente, quando ele disser solteiro, não, senhor, me dê o documento. Eu nem sei onde está a minha certidão de nascimento. Então, eu preciso. Por quê? Porque a CNH nova tem a naturalidade, mas a anterior não tem. Então, são coisas que você mesmo não espere o correspondente falar. Quando chegar a documentação, que hoje tudo é via WhatsApp, a maioria, abre todos os documentos. Abre e verifica. Porque eu recebi em julho, eu fiz um processo, quando eu recebi, era o contra-cheque estava julho de 2023. Em 2024. Passou pelo corretor, quando chegou em mim, eu disse, não, a gente está julho de 2024. Aí ele, eita, Adriana, você acredita que eu só li julho? Mas a gente tem que olhar a competência aqui. E senão aí, não vai do outro são lado. coisas que você mesmo já rebate e rápido. Olha, me dê a data de admissão, porque o documento é um contra-cheque de servidor público federal, por exemplo. Sim. Não vem fonte pagadora e não vem data de admissão. E não tenho como encontrar a data de admissão. A fonte pagadora eu consigo pelo informe de rendimento ou imposto de renda. Sim. Mas a data de admissão só se eu for no site, no portal de transparência e tal. Isso demanda tempo. Se eu perguntar qual a data de admissão do cliente, Pergunta direto a ele, né? pergunta direto a ele. O cliente sabe quando ele iniciou o trabalho de servidor público, quando ele passou no concurso público. Pô, deixa eu te falar uma coisa que o pessoal da produção aqui avisou que já tem 50 minutos essa Sério? conversa. E o nosso episódio geralmente dura 60 minutinhos, então assim, voou. Mas aí eu quero... Vamos unificar as informações então, aí. Vamos lá. Fiz toda a análise do documento do imóvel anterior à divulgação, olhei IPTU, olhei todas as informações, vi se tem algum impeditivo ou não desse imóvel ser vendido. Primeira coisa, garantir o produto, né? Que eu estou vendendo é um produto, o imóvel é um produto. Ok. Estudei sobre simulação, o que é tabela SAC, price, Minha Casa Minha Vida, SBPE, estou entendendo. Já sei quais são os documentos que eu preciso coletar do cliente para poder mandar para o parceiro, para a fonte correspondente bancário. Joia. Tá tudo com você agora. Como é que funciona a análise de crédito e aprovação? Se me entregar tudo, quando eu falo tudo, é o quê? Perfeito, né? O melhor dos mundos. Assim, primeiro momento, a gente sabe que alguns clientes têm dificuldade de tirar foto, de fazer PDF e tal. Eu aceito foto legível e tal. No início. Depois eu digo, olha, vou precisar que você traga os documentos. Tem possibilidade de financiar. Agora, para ir para frente, preciso, né? Não, eu sempre falo, eu já boto o recadinho. Preciso dos documentos legíveis e no dia da assinatura dos formulários. Pode trazer. Porque tipo assim, eu adiantei essa parte porque o cliente está em casa, tira foto assim. Tem uns reels, os memes, né? Que a foto tá assim, filma isso acontece real, viu? Tô falando não. A caneca tá ali, é o documento, aí a pessoa vem aqui e tira foto. Então, assim, é difícil. Mas, para ele não perder a venda, a gente aprova e diz, olha, eu quero os originais para a gente tirar, passar no scanner. Porque a gente tem um scanner que fica tudo legível. Claro. Por quê? Porque minha conformidade vai me pedir legível. Eu não posso chegar e entregar qualquer documento. Mas uma foto de uma mesa com a toalha e o documento no meio. Nesse Entendeu? aspecto aí, eu acho que, claro, eu já peguei o que você falou no início, que eu faço de tudo para não perder a venda. Então, eu já agilizo. Isso, tira a foto do jeito que ele consegue. Vejo se ele tem possibilidade de comprar Isso. e tal. Só que, olha, vai chegar um momento que eu vou precisar dessa documentação. Isso, original. Boa. Então, assim, o corretor tem que estar hábil para pedir o que precisa. O cliente Minha Casa Minha Vida precisa de quê? RG, CPF, comprovante de residência, Estado Civil, se possui imposto de renda, declaração de imposto de renda, extrato de FGTS, se for utilizar, se possui 3 anos, para a gente já verificar. Dependente, quem é o dependente? Muitos perdem venda porque não sabem que uma mãe pode ser um dependente, um tio pode ser um dependente, meu cunhado pode ser meu dependente. Muitos não sabem, minha sogra. Então, são situações que agregam valor a subsídio que perde-se as vendas por falta de conhecimento. Quem são os dependentes? E está no normativo da Caixa. Quem são os dependentes? Então,
É conhecimento. Eu preciso saber quem pode ser dependente. Por quê? Porque em uma reunião da venda, eu posso pegar o filho acima de 21 anos também para ser dependente. Ah, só pode filho menor? Não. Cada faixa etária de idade do Minha Casa Minha Vida para o dependente filho tem a situação dos documentos que são solicitados. Sim. Então, um menor é um documento de 18 a 21 anos, é outro acima de 21 anos. Então, tem o quadrinho de dependentes que a Caixa aceita. E os documentos que vai solicitar. Que ele também tem que saber. Tem que saber. Então, são informações que agregam a venda e vocês não podem ficar perdendo venda porque moro com minha mãe. Minha mãe não tem renda. Tem um documento que eu solicitei? Tem. Um subsídio de 7 mil vai para 20, 24, a depender da renda. Sim. Em usado. E aí, salva a venda. O que era inviável tornou-se viável. Tornou-se viável. Então, o corretor precisa saber quem são os dependentes, o que precisa solicitar, se possui os documentos certos. Uma irmã pode ser um dependente, não possui renda, mora na mesma casa, tem um documento de residência atual 24 meses atrás. Pronto. A gente já consegue colocar como dependente. Então, Boa. É informação sobre a modalidade que está vendendo, se o imóvel se enquadra no Minha Casa Minha Vida ou no SBPE. Porque tem imóveis que não se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Aí você vai pedir documento dependente? Não. Rapidamente, não se enquadra por quê? Fale para Por ele. causa dos valores, né? A gente as faixas. Isso. Usado até 270 mil, com rendas até 8 mil. Então, usado. E aí, acima de 270 mil, SBPE. Pronto. Entendeu? Então, são enquadramentos, taxa de juros. O corretor precisa saber enquadramento, taxa de juros, quem são os dependentes, sistema de amortização, valores de parcela. Tudo isso ele tem que estar na mente. Por quê? Porque na ligação, lembre da ligação. Primeiro atendimento. Sim. Mais ou menos, ele já vai lhe perguntar. Quem não atendeu, quem atendeu o telefone já disse, quanto é que minha parcela vai ficar? Eu nem sei quanto é que o senhor tem de renda. Me diga mais ou menos sua renda. 3 mil. Para financiar vai ficar 800. Por isso que a tabelinha lá que a gente conversou pode ajudar. Está na agenda. Por quê? Porque o cliente, ele acha que a gente sabe tudo. Tem cliente que diz assim, Adriana, fulano de tal, o imóvel tal. Eu disse, não, primeiro que eu só gravo o comprador, o vendedor e imóvel eu não gravo. Porque eu tenho que fazer a separação na minha cabeça. Sim. Eu já gravo o comprador, o valor do imóvel. Se tem dependente e tal, eu não posso gravar mais coisas da proposta. Sim, claro. Então, o corretor precisa gravar o quê? Taxa de juros, como é o sistema de amortização, porque ele vai perguntar. Com certeza. Ele vai perguntar, taxa de juros, vai perguntar por que não posso me enquadrar no subsídio com renda de 12 mil. Eu não ganho subsídio, não. Porque teoricamente, você não precisa do subsídio, na visão do governo. Né? Mas ele vai lhe perguntar. Claro. E você vai ter que assinar a resposta sucinta. Não, senhor, sua renda não comporta. Isso, exatamente. Ah, mas é meu primeiro imóvel. Mas nós temos regras normativas. E você tem que entender as regras. Do programa Minha Casa Minha Vida. Sim, claro. Então, ele precisa saber simulação. Primeiro, precisa cadastrar o imóvel correto. Perfeito. Não adianta o teu imóvel, o teu cliente, e o imóvel não pode ser transacionado. Perfeito. Para a gente aqui chegar ao fim desse bate-papo, eu queria que você falasse o seguinte, beleza, subiu a documentação, você fez análise, aprovou. Queria que você falasse sobre a assinatura do contrato junto à instituição financeira, que no caso é a Caixa Econômica, e a liberação dos recursos, que nesse caso vai ser os recursos para o proprietário, porque eu já vi algumas situações que o corretor pede a comissão nesse momento da assinatura do contrato, levando em consideração que pode estar sendo pago um recurso próprio, um valor significativo. E já vi outros casos que a transação foi acordada de olhos, só quando eu registrar, quando receber o recurso, porque a Caixa só vai repassar no momento que, na verdade, nem no momento que registrar. Depois que fizer o registro, Isso. A Caixa ainda pede um prazo para fazer esse pagamento. Queria que você falasse sobre isso. Até isso, o corretor tem que saber qual o tipo de imóvel, é casa ou apartamento. Se for casa, tem um prazo maior, porque a casa depende da prefeitura, do ITBI, né, sair. Aí o ITBI precisa do fiscal ir na casa para medir os terrenos, para medir calçada, para medir fundo e tal. Então, a gente precisa saber de prazos. O prazo do apartamento é igual ao da casa? Não.
Então, quando for a venda à casa, a gente tem que saber o prazo do ITBI lá na frente. Por quê? Porque o cliente vai perguntar, e eu vou receber quando? Sim. O vendedor. E que aí nesse o caso cliente o cliente comprador, é o proprietário que ela está falando. proprietário. E o cliente comprador vai querer saber, eu recebo a chave quando? É. Entendeu? E aí o ITBI não sai porque é casa. Entendeu? Só vamos fazer um parêntese nesse ponto que eu acho interessante. A gente já está até com tempo, mas isso aqui a gente precisa explicar. Porque falamos aqui nos bastidores, é comum até acontecer esse tipo de coisa. Quando, num processo de compra e venda que não tem financiamento, a partir do momento que foi feito o contrato de gaveta, que a gente chama, né? A promessa de compra e venda, leva-se a escritura e da escritura, que é feito no cartório de registro de notas, que não tem nada a ver com o RI, que é o cartório de registro de imóveis, e aí você faz esse registro. No processo de financiamento é diferente. Tem corretores que perguntam sobre a escritura no processo de financiamento. Não tem, porque o contrato de financiamento tem força de escritura. Aí o que ela está dizendo é, olha, se fosse no processo de venda à vista, na hora que estivesse fazendo aquela escritura ali no cartório de notas, o ITBI ia ser emitido para poder pagar lá, né? No caso do processo de financiamento, vai demorar mais um pouco. E a depender do tipo do imóvel, se for apartamento, se for casa vai demorar mais ainda. E aí ela está dizendo o seguinte, fica uma pressão dos dois lados. E você tem que saber os prazos de cada coisa. A Caixa, por exemplo, a gente faz a aprovação do crédito, solicita o laudo de engenharia, a etapa do laudo do engenheiro da Caixa aí no local. Depois vem os formulários iniciais, que é no escritório da Fontes. No escritório da Fontes são os formulários iniciais com o comprador. Porque quando eu ligo para o corretor, que eu sei que ele é a primeira vez que está fazendo o processo aqui, eu falo, somente os compradores. Por quê? Porque já veio comprador e vendedor para assinar os formulários iniciais do comprador. O que são formulários iniciais? Cadastro, abertura de conta. Quem trabalha com a gente sabe que a gente faz um termo de ciência do que ele vai, prazos, valores, subsídio, valor que vai gastar na Caixa, valor que vai gastar no ITBI, no cartório, para o cliente estar preparado e separar esse valor. Perfeito. Porque muitos chegam sem saber que tem taxas a pagar, infelizmente. Que deveria ter sido explicado no processo lá atrás. Então, falta de informação. Então, assim, a gente tem que estar tudo certinho. Por quê? Porque vem a etapa da aprovação, do laudo de engenharia, dos formulários iniciais e vai para a etapa conformidade. O que é conformidade? A conformidade, a gente, no sistema da Caixa, nós colocamos tudo escaneado. E aí vem o documento lá início que eu recebi de foto. Porque vai para um sistema da Caixa que o analista lá vai dizer, poxa, a menina botou o RG que tem uma mesa, uma toalha floral. Não vou. Entendeu? Por isso que inicialmente a gente faz, mas lá na frente eu quero tudo legível. Organizado para eu colocar no meu sistema, para o analista lá ver tudo legível. Quando der a conformidade, a gente assina na Caixa. Perfeito. A etapa da assinatura da Caixa, aí vem os vendedores e os compradores. Ok. E depois, saiu da Caixa, vai para o cartório. De registro de imóveis. A guia de TBI, que a gente fala bater guia de TBI. Por quê? Bate a guia de TBI. Se for casa, vamos esperar o fiscal ligar para o corretor, ou o telefone de contato que a gente passou, para ir no local, quando ele agendar, para fazer a vistoria e emitir o ITBI. Okay. Casa. Apartamento, a gente sabe que, a depender do horário, sai até no mesmo dia. Perfeito. Certo? Depois vai para a etapa de emissão de taxa de registro, não é escritura. Porque são cartórios separados, a gente tem que falar sobre isso, né? O ITBI, ele é processado pelo cartório de notas aqui atrás, né? Não, porque o ITBI é o imposto a gente pode fazer tudo no mesmo cartório. Quando é à vista, pode fazer no cartório de notas e depois vai para o registro. Tá. Quando é alienado, a Caixa ou qualquer outro banco, já vai no cartório do imóvel. Ok. E aí a gente dá a entrada lá, fica com a guia, consultando. Tem dias que a gente dá a entrada e não sai na hora, porque o pessoal da prefeitura não passa na hora. Sim. Então, tudo depende também da prefeitura. E aí, o apartamento sempre sai no mesmo dia, no dia seguinte. E aí a gente volta para o cartório e tira a taxa de registro. Que é, veja, paguei o ITBI. Já finalizou o processo? Não. Tem a taxa de registro. Volta para o cartório. E eu vou lhe dizer uma coisa. Essa parte de despachante, o corretor também pode cobrar
um dinheiro a mais, que é um serviço a mais. Sim. Não pode, se não quiser, não pode cobrar, mas a Fontes, ela tem um despachante próprio. Eu tenho um funcionário próprio somente para fazer registro. Emissão de TBI, registro. Para agilizar, né? São 4 idas no cartório que o corretor tem que ir. Bater a guia de TBI, quando sai o TBI, volta, pega o registro, depois volta, coloca para o registro, tira o protocolo e depois volta para pegar quando está pronto. Então, são 4 idas. E aí, a gente minimiza para o corretor. De graça. Não tem custo nem para o comprador, nem para o vendedor. Então, a gente faz todo esse trabalho. Até porque eu sei como é que está o andamento. Perfeito. Eu sei que eu entreguei taxa e fico lá. Cadê as taxas? Já fez o pagamento? Me envia os comprovantes para a gente mandar para registro. Porque a gente tem esse controle também porque a Caixa me cobra. Cadê o registro desse imóvel? Se demorar muito. Sim, claro. Então, a gente oferece esse serviço para a gente ter esse controle junto aos financiamentos que são tratados na Fontes. Perfeito. E aí, pronto. Finalizou lá no registro, aí a Caixa pede um prazo para poder fazer o crédito do valor na conta do proprietário do imóvel, não é isso? E que existe um prazo para isso, mas pode demorar um pouco mais, pode ser mais rápido, depende do fluxo. A gente sempre dá, no dia que entrega a garantia, dê mais 3. Entregou a garantia hoje, uns 3 a 4 dias no máximo, ele recebe. Perfeito. E aí, tudo é conhecimento. Por quê? Porque, às vezes, a venda é tratada com procuração. Então, o assunto habitação e financiamento é muito extenso. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou te falar. Esse episódio foi o que mais durou na edição desse ano aqui, né? Mas, assim, não poderia ser diferente pela quantidade de conteúdos. E olha que a gente falou só sobre financiamento de imóvel usado. E tem várias coisas aqui que eu sei que a gente não entrou. Tem vários nichos que o corretor pode agregar comissão. Tem várias maneiras do corretor agregar. Nesse momento, por exemplo, o corretor... O que é que eu faço? Porque a Caixa está sem recurso e tal. Para assinar processo, não pode parar. Bora atrás dos clientes que você vendeu os lotes para oferecer a construção. Aquisição e construção. Aquisição de construção. Então, vários nichos que o corretor tipo pode atuar. O cliente que o corretor pode atuar. E é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você agrega valor ao seu trabalho. Adriana, assim, quero te agradecer muito, mas antes de deixar aqui as minhas palavras finais, queria que você falasse aqui nessa câmera, mandasse o seu agradecimento para quem você quisesse. Você falou que está com um time lá acho que são 15, 17 pessoas, não sei. Seu pessoal, as pessoas que têm uma admiração, assim como nós temos aqui por você, mande seu recado. E para os corretores também que acompanharam a gente até aqui. Quero agradecer, né, que a Fontes ela é hoje uma referência em habitação, financiamento habitacional, graças ao corretor de imóveis, graças a você que dá confiança para a gente participar desse sonho da casa própria. Participar com o nosso time. Eu não posso deixar passar meu time, que são 17. Nós temos o trabalho de menor aprendiz. Essa semana, o menor aprendiz fez 18 anos e eu dei um sermão, que eu sou tia mesmo. E aí, a gente faz esse trabalho. Temos 17 funcionários ao todo. Isso para você, corretor, ter agilidade na sua aprovação, na finalização, tirar as dúvidas. Tem dúvidas o dia todo, nós tiramos. O que a gente não pode deixar é você perder a venda, porque você não soube conversar com o cliente e tirar a dúvida dele. Temos também leitura de inteiro teor. Pegou a inteiro teor, a gente pode fazer essa leitura, ensinar você. Né? O que é que a gente faz? A gente faz o treinamento voltado para o corretor de imóveis, para ele estar habilitado a fazer esse trabalho que é do financiamento. Sim. Não tenho medo de fazer meus treinamentos e dizer, eu quero você habilitado ao financiamento. O que a gente precisa, de fato? Ler na inteiro teor. O que a gente precisa, de fato, saber? Precisa do contra-cheque. Sim. Ler o contra-cheque. Quais são os documentos agregados ao contra-cheque que a gente precisa para cadastrar o imóvel? Então, esse treinamento a gente dá gratuito para o corretor de imóveis. Legal. Gratuito, certo? Eu só quero que ele seja parceiro da Fontes. Perfeito, claro. Para que possa agregar valor ao nosso trabalho, né? Com o seu financiamento, o seu cliente, que é nosso cliente. Então, obrigado pela oportunidade de trazer minha empresa aqui. Sou sócia, tenho um sócio chamado Micael Linhares, que a gente faz esse trabalho brilhante aqui em Sergipe, fazendo financiamento no Sergipe. Então, a gente tem boa parte
retém boa parte do financiamento por conta do nosso atendimento. Maravilha. Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um bate-papo, assim, maravilhoso. Ela já falou qual é o Instagram. Quer deixar algum outro contato também, além do Instagram? Nós estamos ali na Rua Acre, 837, esquina com Rio Grande do Sul. Fica entre a Sovepan e o Economize. Tem uma galeria de esquina. Nosso Instagram é @FontesCaixa. Nós temos lá atualizações de taxa de juros, de enquadramento. Vai lá, vem nas postagens, porque a gente sempre deixa o corretor atualizado. E nosso telefone é o 79988487440. Você, corretor, quer simulação, quer saber valor de taxa de juros, entre em contato com a gente. Pode ter certeza, a gente não... Quem é parceiro da Caixa não perde venda. Ou quem é parceiro da Fontes não perde vendas. Caixa. É Fontes Caixa. Pessoal, é isso. Como eu falei no início do episódio, né? A gente está chegando ao final, né, do ano aqui com o pessoal da Fontes. Vai ter mais um episódio também com outra pessoa brilhante, um corretor de altíssimo nível. E assim, a gente não poderia deixar de trazer. E você já está convidado aqui para outras edições, para a gente conversar sobre financiamento de empreendimento, terreno, aquisição e construção de terreno. Tem que ser por etapa. Vamos separar os episódios. Exato. Hoje foi sobre seminovos. Construção em terreno próprio. Então, para o corretor estar conhecendo o que a Caixa pode oferecer de financiamento e ele não perder a venda. Maravilha. Porque às vezes vender o lote, vai construir, pode oferecer a construção, pode oferecer a consultoria da construção. Maravilha. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Um grande abraço por você ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.